pode usar, eu não sei se eu posso usar essa palavra erro, porque, óbvio, os pais, eles acertam, erram, todos, normal. Mas, na sua opinião, qual que é o maior erro dos pais na educação emocional dos filhos? Eu acredito e vejo na clínica que é a parte de que a contenção das emoções, o tratar a emoção como sintoma e patologizar as expressões da criança. É um dos erros que eu tenho visto, porque a criança é emoção, é a linguagem principal dela. Sim. E as desregulações que acontecem, elas também têm as adequações de acordo com cada faixa etária. Elas podem, sim, ser um indicativo de sintoma, mas são seres humanos que estão aprendendo a lidar com a raiva, por exemplo, com a agitação, o choro. Então, o maior erro que eu vejo, né, que é uma tentativa, não dá pra gente, não se trata de julgar. Quem não se nasce com o manual de como ser pai e mãe. Não nasce né? mesmo. Então, vai junto com a placenta, vai embora. Não é sobre o julgar, mas é sobre o modelar através das instruções que a gente tem agora de conhecimento da área infantil. É o acolher da criança e o erro de que as expressões dela significam sintomas e patologias. E a tentativa de suprimir isso. Então, tá chorando muito, para de chorar, é homem, não chora, traz uma parte cultural também ali, um pouco já de um viés machista, ou da menina. Então, essa parte de supressão das emoções e não acolhimento delas e gerenciamento. Então, assim, a criança tá com um episódio de birra, por exemplo. Sim. Que a intenção é educar, só que eles focam na parte emocional. E comportamental, né? Deus me livre, meu filho ficar rodopiando no meio do shopping, se esperneando. Sim, mas é algo, eu observo também que é algo que acaba acontecendo também por parte dos pais, por não ter a orientação, né? E aí, nesse caso, até te pergunto, o que você acha, então, nesse cenário, como fortalecer, então, os pais para que eles fortaleçam emocionalmente também os filhos? Cuidar de quem cuida. Sim. Isso lá no Vida a gente tem. Eu entendo que, da maneira que o modo como cuidamos reflete muito como fomos cuidados. E há uma decisão agora como adultos de repetir esse ciclo ou não. E a orientação principal que eu converso com os pais é como está as suas emoções. Porque se você não se acolhe e não lida com as suas emoções da maneira que um ser humano expressa, isso vai ser refletido na criança. A maneira também como você foi cuidado, com algumas explosões de tristeza, raiva, se você internalizou isso e passa para a criança que é dessa maneira, aí é uma repetição de ciclo. Então, assim, a investigação, né, no caso, a avaliação de como o adulto, que é a autoridade e referência para a criança e reflexo, como que ele lida com as emoções dele. E aí, um encaminhamento para terapia adequada, observar em si como que você lida com as próprias emoções antes de apontar que a criança está sendo exagerada, a criança está sendo muito opositora, e eu estou tentando educar e não está dando certo, não está se integrando, e isso deve ser reflexo de alguma patologia. Não, porque vamos avaliar como que está sendo para a criança a referência dela das emoções. E isso vem do adulto. Então, eu sempre trabalho com essa parte, com as mães, principalmente, se elas estão sendo cuidadas também nesse aspecto da terapia, do gerenciamento das próprias emoções, porque não tem como cobrar da criança uma inteligência emocional que a própria figura do cuidadora não tem. Sim. Pensando hoje em dia, que tudo é muito material, né? Se dá muito valor ao material hoje em dia, o que você acha
que uma criança precisa para dentro de casa? Eu digo isso porque assim, ó, a gente tem a nossa loja de brinquedos também, o Vida Toys. São brinquedos educativos, brinquedos voltados para o desenvolvimento humano. A gente apresenta o brinquedo de uma forma diferente, né, para os pais. Então, assim, o Hot Wheels da vida, o Homem-Aranha da vida, a gente que vende em qualquer outra loja, lá a gente mostra dentro da nossa loja o porquê esse brinquedo ele é importante para a criança e como esse brinquedo vai desenvolver na criança. Esse projeto é um projeto da Sigrid, que ela trouxe há muitos anos atrás e hoje a gente colocou em prática há 2 anos já dentro da nossa loja, né, do Vida Toys. Então, é o material, é o brinquedo material, entendeu? Dentro de casa, o que uma criança mais precisaria dentro de casa? Entendeu a questão? Você entendeu? Entendi. Dentro de casa, o que ela precisa? Do brinquedo ou do pai? Sim. Eu acredito que dentro de casa ela precisa de um pouquinho de tédio. A gente está com muito excesso de brinquedo, muito excesso de estímulo e não há espaço para a criatividade. Então, os brinquedos, eles têm que ser específicos, assim, para a faixa etária, como você citou o Hot Wheels, Homem-Aranha da vida. Homem-Aranha, que a criança se apega, e outros que desenvolvem a parte cognitiva, claro, mas não em excesso. Que haja É que a minha preocupação com isso uma limitação. é muito, os pais voltam muito o negócio em dar para a criança objetos, dar à criança aquilo que é palpável e esquece muitas vezes de jogar o futebol, de jogar o jogo. E é uma coisa que a Sigrid, eu ouvi um dia a Sigrid atendendo dentro da loja, ela falou, e eu peguei aquilo como mantra e a gente ensina isso inclusive para os nossos atendentes. Muitas vezes a criança ela não se importa com o jogo em si, o jogo de tabuleiro, e sim do momento que o pai e os pais estão jogando aquele jogo com ele. Então é aquele momento, né? Então a minha preocupação é muito isso. Por isso da minha pergunta. Essa né? parte envolve, assim, os dois, é um conjunto, né? Primeiro, o espaço para a criatividade da criança, para se desenvolver, porque se tá todos os recursos ali... A criatividade vem do ócio. Né? Ela não vai buscar caminhos para criar novas coisas, novas brincadeiras. Sim. E a parte do vínculo, que é a segurança emocional dela. Então, o compartilhar, então, sentar um tempo e jogar aquele jogo com ela, estimular a presença, mas a presença ativa, não a presença que você tá aqui jogando e eu estou de corpo presente, estou mexendo no celular, não é presença. E a criança, ela é muito sofisticada em perceber isso, mais do que o adulto, inclusive. A gente tá presente, a gente consegue se abstrair do local. Até em pensamentos, eu não estou com o celular, eu posso me abstrair nos meus pensamentos. Em si, realmente há uma dissociação ali por causa da atenção. Mas, para a criança, a parte simbólica da presença e de vínculo, e também a necessidade de um espaço para que ela, pela falta de recursos, não que isso seja também levado ao extremo, falta de brinquedo, a gente tem que ter, a criança brinca e ela se desenvolve e se estrutura a partir do brincar. Mas o excesso disso não dá espaço para que ela se desenvolva, que ela pergunte, que ela vá para os pais, inclusive, propor brincadeiras em conjunto. Então, eu levaria por esse lado a orientação, no caso. Entendi. É isso. E você? Amor da minha vida, minha paixão. Sigrid, o que você acha? Não, eu concordo demais. Eu acho que a gente vive uma fase onde a gente acha que estimular vai fazer com que a criança evolua cada vez mais. E, às vezes, literalmente precisa dar um passo para trás, porque a criança, no tédio dela, ela vai começar a fazer as traquinagens. E aí, o que a gente, às vezes, quer evitar, né? Que a criança fique traquinando, porque depois vai sobrar pra gente. E aí, ela vai se desenvolvendo, ela vai se expressando, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no amadurecimento da criança, né? Cada vez mais tarde, as crianças estão amadurecendo, cada vez mais tarde os adolescentes estão amadurecendo e, por consequência, cada vez mais tarde os jovens estão amadurecendo. Tem muitos estudos que falam, né, da região do córtex pré-frontal,
Que antigamente ele estava completamente formado aos 21 anos de idade. Hoje já tem estudos que 24, 25 anos, daqui a pouco vai ser 30. Justamente pela falta, né, desse movimento de deixar tudo mais leve, de ter vínculo, de estar presente, de estimular, de colocar... Tem que ter um pouquinho de cada, né? Porque isso faz parte do movimento integral ali da criança. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Obviamente que, né, a gente sabe que a rotina também hoje dos pais acaba sendo mais, né, não dá para cobrar, mas se você tiver 15 minutos de qualidade com o seu filho, pronto, é só aquilo que é necessário. Você não precisa falar assim, vou ter que ficar 1 hora fazendo tal coisa. Não, 15 minutinhos ali a criança já se basta, né, porque a criança é genuína.